E aí, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de TBR, livros de o que eu lerei agora no mês de novembro. E acabando o ano, água batendo na bunda, a gente precisa avançar nas nossas séries, então eu vou me dedicar esse mês a avançar em algumas séries. Finalizar uma série, eu vou avançar em outras duas e também pegar um ali, só um livro mais light, um livro mais individual, só para não ficar muito obcecado e muito louco em relação a finalizar a série. Então beleza, o primeiro livro que eu vou ler agora em novembro é Emperor of Thorn, seria o Imperador dos Espinhos, que é o terceiro, a finalização da trilogia dos Espinhos, escrito por Mark Lawrence. O primeiro livro é o Prince of Thorn, é o Príncipe dos Espinhos, o segundo é King of Thorn, Rei dos Espinhos, e agora é o Emperor of Thorn, Imperador dos Espinhos. E essa trilogia a gente acompanha a vida e a evolução, o amadurecimento do nosso protagonista, que é Jorg Ankrat. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um moleque, ele, quando ele era criança, ele com o irmão e com a mãe, durante um passeio de carruagem, são atacados, ele é arremessado em um arbusto onde espinhos prendeu ele, deixou ali meio que moribundo, mataram o irmão, estupraram e mataram a mãe, e ele ficou só ali observando no estado mental dele de quase morte. Ele eventualmente é recuperado pelos soldados do seu reino, e ele meio que jura vingança a esse reino vizinho que invadiu e matou a sua mãe e o seu irmão. Acontece que, quando ele tem forças o suficiente para se rebelar, para ir contra esse reino vizinho, o pai dele, o reino vizinho, que inclusive é o tio dele, que é o rei, mas o pai dele chega e fala: a gente já tá tudo certo, tá tudo ok, a gente não vai se vingar da sua mãe nem nada. E aí ele fica extremamente irritado e fala: se não é aqui que eu vou conseguir apoio para destruir eles, vai ser na rua. E aí meio que ele foge e tenta, vai pra estrada e tenta trazer pessoas, montar um exército dele para eventualmente eliminar esse tio dele. Essa é a premissa do primeiro livro, avança muito, mas muito no segundo livro também, e agora a gente está no terceiro, que é onde o Jorg está muito mais amadurecido e é um dos meus protagonistas favoritos. Ele começa, a trilogia dos espinhos começa com o Jorg, mas isso aqui seria um herói, ou seria o herói da nossa história, ou o antagonista da nossa história? Porque ele é muito sádico, ele não tá nem aí, e eventualmente ele vai crescendo, amadurecendo, e agora ele tá sensacional. Continua bem mau caráter, assim, não tão mau caráter, porque a gente vê como ele tem umas nuances boas, mas ele é como a gente, né? Ele tem o lado bom e o lado ruim dele também é salientado bastante no livro, mas ele é demais, ele é muito da hora. Beleza, então Emperor of Thorn vai ser o primeiro livro que eu vou ler em novembro. O segundo livro que eu vou ler em novembro é o segundo de uma trilogia que eu comecei, inclusive, no mês passado, que é a trilogia da Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin. O livro que eu vou ler é o segundo, chamado O Portão do Obelisco. Quase que eu falei basilisco. O Portão do Obelisco. E aqui a gente está num mundo onde existe orogenia. Orogenia é o nome que eles dão para a magia deles, que são pessoas que conseguem manipular e utilizar da Terra, eu digo planeta Terra, então tudo que é originado da Terra, eles conseguem manipular, pedra, barro, eles conseguem fazer buraco, catástrofes geral, furacão, coisas do tipo que eles conseguem manipular. E a gente acompanha a Esum. Esum é a nossa protagonista, ela mora numa comunidade. A Esum, quando ela chega na comunidade, ela vê o seu bebê morto pelo pai, e o pai rapta a filha e foge, e aí ela tem que entrar nessa missão de ir atrás, resgatar a filha dela. Acontece que a Esum é orogene, então ela consegue manipular a orogenia, e pessoas que têm essa capacidade de magia são normalmente jogadas para a margem da sociedade, ou seja, as pessoas têm preconceito das pessoas que conseguem manipular a Terra ali, porque é um poder muito forte, e as pessoas, normalmente, os orogenes, quando eles aprendem que eles são orogenes, são crianças, e meio que destrói o mundo, destrói a cidade toda, destrói tudo para aprender. Então,
por essa experiência negativa, as pessoas que são muito preconceituosas em relação aos orogenes. Significa que quando eles veem que alguém tem essa orogenia, eles querem linchar mesmo, porque as pessoas normalmente têm medo do desconhecido. E para elas se prevenirem com uma coisa que elas não entendem, que podem eventualmente prejudicar elas não entendem, então elas tentam eliminar aquela ameaça que elas veem ali. Então a gente acompanha Sun e nessa jornada dela ali também. O Portão de Obelisco é o segundo livro e vai dar sequência ali na história da Esun, que eu estou bastante ansioso. Foi uma jornada muito legal o primeiro livro e eu estou ansioso para começar esse aqui também. O terceiro livro é de uma série muito extensa que nem passou pela minha cabeça finalizar esse ano, que é As Crônicas Saxônicas, escrito por Bernard Cornwell. Esse aqui é o terceiro livro, Os Senhores do Norte, e a gente acompanha a história do Uhtred, né? Uhtred no primeiro livro, no Último Reino, desculpa. A gente acompanha a história do Uhtred, que lá no primeiro livro, ele, quando é criança, ele é um nobre inglês, e lá quando ele era criança, ele é raptado pelos vikings, ele é crescido pelos vikings, com a cultura dos vikings, dos dinamarqueses, e ele volta para a Inglaterra para reivindicar o que era dele, que os vikings tiraram quando ele meio que foi raptado e crescido. E aqui é o terceiro livro, e é um livro em primeira pessoa. Eu gosto muito da escrita do Bernard Cornwell. Normalmente, às vezes ele é meio prolixo em algumas coisas, ele consegue detalhar muito umas coisas que não necessariamente precisavam ser detalhadas, mas nas Crônicas Saxônicas eu estou encontrando uma escrita do Bernard Cornwell muito mais fluida, muito mais rápida e muito mais envolvente. Envolvente nem tanto, porque ele é muito bom nisso, mas envolvente igual. Então As Crônicas Saxônicas está sendo uma série que eu estou gostando muito de avançar, apesar de que eu só li 2 até então esse ano, mas eu estou ansioso para dar sequência aí esse mês, que vai ser Os Senhores do Norte, e eventualmente com o resto dos livros aí no ano que vem também. E o quarto livro que eu vou ler esse mês vai ser Encarcerados, escrito por John Scalzi. E John Scalzi eu tenho meio que contatos diferentes com ele. Digo isso porque eu li Guerra do Velho. Guerra do Velho tem uma escrita muito fácil, tem pontos fortíssimos desse livro do John Scalzi, mas eu não me envolvi tanto com o personagem pela situação dele ali, que eu não via muito interesse do personagem, do protagonista, em descobrir coisas, eu não conseguia entender qual que era os valores do personagem, qual que era o que ele queria, né? Quais eram os medos dele, quais eram as aflições e o que efetivamente ele quereria ali no livro. Então me deu não sei. Aí eu li depois Red Shirts do John Scalzi, que é uma experiência muito mais positiva. Eu gostei muito dos personagens, acho que a dinâmica de personagem é um dos pontos fortíssimos dele. E aí eu resolvi, não, legal, vou dar sequência no John Scalzi aqui, e aí eu peguei Encarcerados, em e-book mesmo, que conta a história, que é uma ficção científica, né, que é o ponto forte do John Scalzi, que ele conta a história de um agente de FBI que tem uma febre. Eu não entendi direito sobre o que é, só que é uma parada mais investigativa policial da FBI, que tem eventualmente androides e situações que envolve como é que é? Quando a pessoa é humana e também é mecânica, cyborg e cyborg também. Então eu tô ansioso para começar do John Scalzi. Eu acho que é isso, né? Eventualmente eu vou ler, aí depois na resenha eu falo exatamente sobre o que é, nas leituras do mês também eu explico melhor sobre o que é o livro. Então a gente não tá muito ousado aqui nesse mês. Eu gostaria de dar sequência na Roda do Tempo, mas puta, o quarto livro da Roda do Tempo, Ascensão das Sombras, é 1000 páginas, então eu não quero nem me iludir achando que eu vou conseguir finalizar ali. Vamos finalizar as séries que tá ok. Então eu tenho o Portão do Obelisco para ler, eu vou finalizar também a trilogia dos Espinhos. Essas são as trilogias que eu vou terminar esse ano, e aí as outras a gente vai com calma, tem tempo, né? Inclusive a série da Roda do Tempo, que vai estrear agora em novembro, dia 19, ela pega até um pouquinho do livro 3, então tá tudo certo, eu posso ler com calma depois o resto dos livros. Então essa é a minha TBR agora de novembro. Me conta aqui o que vocês vão ler esse mês. Espero ver você no próximo vídeo. 3.000 inscritos, yes! Até ele, tchau!